Muito bem, vamos lá? Nós vamos então começar aqui o nosso trabalho, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas. Nós estamos no capítulo 14, os Médiuns. Nós vamos começar hoje o item número 161, mas vamos fazer uma recapitulação só para ajustar um pouquinho alguns detalhes do nosso estudo anterior, que nós falamos sobre os médiuns, quem são os médiuns, como é que nós podemos classificar alguém como médium ou não. Então a gente vai só fazer um ajuste baseados, em algumas outras informações. Antes, porém, eu queria fazer a leitura com vocês aqui. Muita gente não teve a possibilidade de conhecer ou de ler esse artigo que eu postei ontem no Facebook. Então a gente só faz a leitura, que é um artigo interessante, diz respeito aos interesses do desenvolvimento da doutrina espírita, principalmente no seu aspecto científico, que também trata do estudo dos médiuns. Então foi publicado ontem, no dia 18 de novembro, uma matéria no jornal O Estado de São Paulo, na seção de ciências, o título: Cientistas estudam cérebro de médiuns brasileiros durante transe. O subtítulo: Pesquisadores usam tomografia computadorizada para estudar o que acontece com os fluxos de sangue nas diferentes regiões do cérebro na hora da tarefa psicográfica. E o artigo diz o seguinte: os cérebros de médiuns brasileiros mostraram transtornos de funcionamento durante sessões nas quais, em transe, escreviam mensagens supostamente ditadas por espíritos, segundo um artigo divulgado pela revista Public Library of Sciences. A pesquisa foi feita por cientistas da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, para determinar os fluxos de sangue em diferentes regiões do cérebro humano durante os transes. Os pesquisadores estudaram o comportamento de 10 médiuns que, segundo o artigo, tinham entre 15 e 47 anos de psicografia, realizando-a até 18 vezes por mês. Todos eles, indicou o estudo, eram destros, gozavam de boa saúde mental, não usavam psicotrópicos e indicaram que eram capazes de alcançar seu estado de transe durante a tarefa psicográfica. Os pesquisadores usaram tomografia computadorizada por emissão de fótons únicos para observação das áreas ativas e inativas durante a prática. Se sabe que as experiências espirituais afetam a atividade cerebral, mas a resposta cerebral à mediunidade recebe pouca atenção científica e, a partir de agora, devem ser feitos novos estudos, sustentou Andrew Newberg, diretor de pesquisa de Myrna Brind Center of Integrative Medicine, que colaborou nesse trabalho com o psicólogo clínico Júlio Pérez, do Instituto de Psicologia da USP. Os cientistas observaram que os médiuns mais experientes mostraram, durante a psicografia, níveis mais baixos de atividade no hipocampo esquerdo, sistema límbico, no giro temporal superior e no giro pré-central direito do lóbulo frontal. As áreas do lóbulo frontal estão ligadas ao raciocínio, ao planejamento, à geração de linguagem, aos movimentos e à solução de problemas, pelo que os pesquisadores acreditam que durante a psicografia ocorre uma ausência de percepção de si mesmo e de consciência. Por outro lado, os médiuns com menos experiência mostraram o oposto, níveis maiores de atividade nas mesmas áreas durante a psicografia, o que parece indicar um maior esforço para realizá-la. Muito bem, então essa aqui é uma notícia bem interessante, que traz uma matéria, traz uma análise da psicografia, a mediunidade sendo estudada pela ciência, e não apenas pela ciência no Brasil, mas a ciência também nos Estados Unidos. E isso, de certa forma, complementa um trabalho feito pelo Dr. Alexandre Moreira Almeida, essa no jornal Estado de São Paulo, que
que consequentemente é um artigo publicado na revista Public Library of Sciences, lá dos Estados Unidos. Então, esse artigo, né, nessa passagem principalmente que trata que os médiums não usam psicotrópicos, né? Deixa eu pegar aqui o trechinho que fala sobre isso. Está aqui, ó. Eles eram destros, gozavam de boa saúde mental, não usavam psicotrópicos e indicaram que eram capazes de alcançar o estado de transe durante a tarefa psicográfica. Então o Dr. Alexandre Moreira Almeida fez aquele trabalho do doutorado, a tese de doutorado dele, que nós até tivemos aqui a oportunidade de entrevistá-lo aqui na sala. E aí então, nesse trabalho de doutorado, o objetivo era exatamente fazer uma análise psiquiátrica de todos aqueles que se classificavam como médiums. Então ele teve ali um grupo, né, um grupo de experimentação, aplicou alguns testes de psiquiatria para analisar a condição social, nível de escolaridade, condição emocional e tudo mais, e trouxe como conclusão que os médiums, né, gozavam de boa saúde mental e que a mediunidade não interferiam nessa saúde, né, e que aqueles que apresentavam algum tipo de transtorno eram transtornos muito mais relacionados com a vida social do que a vida no trabalho mediúnico. Então, temos aí, né, um aprofundamento, né, das pessoas que falam que sobre mediunidade não existe, sobre a condição, né, do estado mental dos médiums envolvidos nesse tipo de trabalho e tudo mais. Então esses trabalhos científicos vão mostrando para nós uma direção bastante interessante, trazendo uma comprovação da realidade do transe. E isso não significa necessariamente, é bom a gente frisar, que não é uma comprovação sobre a existência da vida após a morte, da reencarnação, da influência espiritual. Nós falamos sobre o transe, né, um estado alterado de consciência desses médiums, que depois nós vamos estudar qual é a causa desse estado de transe e quais são as origens das informações que chegam através deles. Então, uma coisa de cada vez. Primeiro estão a nossa ciência, através do estudo da saúde mental dos médiums, que são instrumentos de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, depois que fizerem essa análise e comprovarem a legitimidade do transe mediúnico, então a ciência deve partir para a análise do mundo espiritual propriamente dito, mesmo que não tenha prova, mesmo que não se tenha provas materiais para comprovar a existência do mundo espiritual. Mas aí já começam a provar pelo menos a existência de uma inteligência extracorpórea que traz essas informações através dos médiums, né? Então vamos ver qual vai ser a evolução dessas pesquisas em torno da mediunidade e em torno das investigações do mundo espiritual, para fazer do espiritismo não apenas mais uma crença na visão geral da sociedade, né, mas sim uma ciência comprovada através da ciência material. Então isso já é um passo significativo em benefício da doutrina. Muito bem, nós vamos então voltar aqui para o nosso livro dos médiuns. Nós tínhamos estudado nessa primeira passagem, 159, que nós colocamos que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. E aí então nós conversamos sobre isso, falando sobre a existência de médiums e a existência daqueles que não são médiums. E no nosso diálogo a gente levou em consideração que tem pessoas que não se consideram médium, não podem ser consideradas médiums, por não sentirem de uma forma ostensiva a influência dos espíritos. Mas aí a discussão ficou em torno exatamente daquilo. E aqueles que não sentem absolutamente nada? Eles são desprovidos, né? Não, eu já tinha programado já, embaixador, bom dia. Eles são desprovidos desse contato com o mundo espiritual? Então, nós trouxemos aqui algumas considerações, e só para a gente deixar bem claro esse assunto, que por coincidência, logo depois, de mim também, Wagner, a gente sempre fala daqueles que, como Kardec colocou, raras são as pessoas que não possuem estado rudimentar. Isso não significa necessariamente que essa pessoa esteja isolada do mundo espiritual. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
Foi na quarta-feira, no dia 14, que nós tratamos desse assunto, e por coincidência, no dia 15, o dia seguinte, eu estava aqui trabalhando e tudo mais, vi ali um informe que eu recebi da Web Rádio Fraternidade, que a gente ouve lá no site deles, né, no www.radiofraternidade.com.br, e ali por acaso eles estavam transmitindo um evento que estava acontecendo lá em Uberaba, o segundo Fórum da Mediunidade, que tratava da mediunidade, do animismo e das obsessões. Foi realizado lá na Universidade de Medicina, no auditório da Universidade Federal de Medicina, lá de Uberaba. E aí então eu, despretensiosamente ouvindo, né, tínhamos ali, por exemplo, como alguns palestrantes como Jacobson Trovão, que é Jacobson Santana Trovão, que é o diretor do Departamento de Mediunidade da Federação Espírita de Goiás. Tínhamos também ali o Geraldo Lemos Neto, também, que falava sobre esse tema. O Dr. Edson, me esqueci o sobrenome dele, mas é um neurologista que também estuda sobre mediunidade. Então, assim, foi um trabalho científico muito interessante, né, o segundo Fórum da Mediunidade, que aconteceu dia 15 de novembro, do dia inteiro, né, das 8 às 18 horas. E aí, enquanto eu trabalhava, era um assunto que dizia respeito, porque no dia anterior a gente tinha tratado desse assunto. Eu falei, bom, é a hora da gente pegar o máximo que puder, né, desses estudiosos, né, bom dia, Armando, desses estudiosos que abordam esse assunto, né. E 2 minutos depois que eu me sintonizei, já tinha começado a palestra do Jacobson Trovão, e 2 minutos depois ele começou a falar exatamente sobre o assunto que a gente tinha conversado aqui. Como é que a gente pode compreender a mediunidade e como é que a gente pode compreender os médiums, né, a relação entre os dois. Será que existem pessoas que não são médiums? Será que todos nós somos médiums? De que forma que nós podemos compreender essa situação? E aí ele trouxe alguns argumentos que são bastante interessantes. Então, assim, a princípio, nós vamos classificar como médiums aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Aqueles que não têm essa ostensividade não são classificados como médiums. Mas o fato de não serem classificados como médiums não significa que eles não sofram a influência do mundo espiritual. Por 2 pontos importantes. Primeiro, né? Pois é, você está naquela fase na zona escura, né, o Wagner? Bom dia, Leonardo. Então, por 2 argumentos importantes. Primeiro, se uma pessoa não fosse classificada como médium, ela não poderia ser obsediada. Ela seria imune a qualquer tipo de influência do mundo espiritual. E nós sabemos que todos nós somos influenciáveis, de sorte que algumas vezes são os espíritos que nos dirigem, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos. Então, partindo do princípio de que todos nós sofremos essa influência, significa que nós estamos conectados com o mundo espiritual. Então, quando a gente fala assim, eu sou médium tijolo, significa que eu não sinto a influência dos espíritos, mas não significa que eu não seja influenciado. O segundo ponto importante que foi trabalhado, bom dia, Dudu. Um segundo ponto que foi trabalhado nesse fórum por 2 dos palestrantes que analisavam por uma perspectiva científica a questão da mediunidade, é a respeito da epífise, que é conhecida como glândula pineal, que o Dr. Sérgio Felipe, aqui em São Paulo, costuma estudar com tanta propriedade, inclusive sendo ali a sua dissertação de mestrado, trabalhar essa glândula pineal como sendo ali o centro de contato com o mundo espiritual. Seria assim a nossa antena parabólica que nos coloca em contato com o mundo espiritual. E aí então nós lembramos sempre que fazendo esses estudos, porque até então a medicina, até pouco tempo, a medicina não tinha ainda a compreensão da função dessa glândula pineal. E aí começaram a perceber que fazendo estudos, né, começaram a compreender que ela tinha ali, por exemplo, uma função de trabalhar com essa parte da intuição, com essa parte até mesmo da paranormalidade, né, que tinha ali uma função muito mais mental do que orgânica propriamente dita, né, já que no cérebro nós temos ali pontos que muitas vezes servem para trabalhar com
com hormônios, com funções do sistema parasimpático, né, do sistema simpático e tudo mais. Então, nesse caso, eu trabalhava exatamente nesse aspecto. E aí, lembrando sempre, se essa glândula tem essa função de nos colocar em sintonia com o mundo espiritual, segundo a análise dos cientistas envolvidos com as pesquisas espíritas, se todos nós temos essa glândula, significa que todos nós temos essa antena. Então, diretamente ali ligado a ela. E aí lembrou também que quando pega essa glândula e fazendo um estudo de tomografia, pode-se comprovar alguns cristais que são formados dentro dessa glândula, de um mineral chamado apatita, que quanto mais eles perceberam que quando uma pessoa se submete, um médium, por exemplo, se submete a esse tipo de investigação, de exame, e ele é um médium que trabalha com a psicofonia ou com a mediunidade de incorporação, a quantidade de cristais é muito maior. Isso foi comprovado por essa pesquisa, né? Então, na verdade, eles estão agora estudando exatamente para dizer qual é a função dessa glândula dentro da neurologia, do estudo da anatomia. Então, começamos a perceber informações que chegavam, por exemplo, de André Luiz e Missionários da Luz, falava sobre a importância dessa glândula. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, falava sobre as pesquisas que iam avançar em torno das funções do cérebro, em especial dessa glândula também. Então, chegou-se à conclusão nesse fórum que todos nós temos uma mente mediúnica. Todos nós estamos em sintonia com o mundo espiritual, mas são poucos aqueles que percebem essa influência. Por isso, então, nessa colocação de Kardec, que ele trazia, sem essa base que nós temos hoje, ele dizia que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, se por acaso eu não tenho essa sensibilidade, significa que eu não posso ser classificado como médium. Mas eu sou uma pessoa comum que, embora não seja médium, eu sofro a influência do mundo espiritual e estou envolvido pelas energias do mundo espiritual. Essa faculdade é inerente ao homem, né? Ou seja, ela é uma característica orgânica, a princípio, é o nosso organismo que traz essa capacidade de nos conectarmos com o mundo espiritual. Ou seja, uma predisposição orgânica que nós temos, e aí mais uma vez entra exatamente a epífise, essa glândula pineal, que se meu cérebro tiver essa glândula com determinadas características, isso vai facilitar a minha percepção do mundo espiritual. Se essa glândula não tem essas características, então eu vou me tornar uma pessoa comum, mas ainda assim envolvido por essas energias. Então ele coloca para nós aqui também que por isso mesmo ela não constitui privilégio. Quer dizer, não sou privilegiado por isso, é meu organismo que me coloca nessa condição, lembrando principalmente que nessa fase de desenvolvimento moral em que nós nos encontramos, aqui no nosso planeta, ser médium, na verdade, é uma responsabilidade muito grande para a pessoa e não um privilégio como nós imaginamos. Porque nós sempre pensamos assim, é muito legal se eu fosse médium, seria muito legal se eu fosse médium, seria muito interessante, coisa e tal, mas a missão que me envolve junto à mediunidade, é ela que vai exigir de mim uma transformação moral, uma reforma íntima muito profunda, exigindo muitas vezes sacrifícios bastante dolorosos. Então, na verdade, ser médium não é um privilégio, mas ser médium é uma grande responsabilidade, e ser médium para muitas pessoas se torna quase ali que um tormento. Algumas pessoas que não são médium gostariam de ser, outras pessoas que são, gostariam de não ser, né? Então, dependendo ali da forma como a pessoa se relaciona com ela, com relação à cultura, com relação à religião, com relação ao ambiente social que vive, a mediunidade pode interferir de um modo positivo ou de um modo negativo. Se eu nasço numa família espírita e eu sou médium, ótimo, eu fui um privilegiado. Se eu nasço numa família evangélica como médium, aí então para mim vai ser um tormento. Então tudo vai depender da forma como eu lido com essa mediunidade. O Braz colocou em um estudo mais aprofundado que fiz da projeciologia, qualquer pessoa pode alcançar êxito excitando a pineal, né? Algumas pessoas têm algumas predisposições, né, Braz? É importante lembrar isso tudo, né? Em termos de concentração, em termos de facilidade de desdobramento. Eu não tenho ainda uma pesquisa científica a respeito disso, quais são as pessoas em condições de, né?
O que a gente sabe é que através do exercício algumas pessoas conseguem alcançar esse estado de emancipação, né? Então eu não tenho conhecimento sobre aqueles que já tentaram de um modo bastante sério, de um modo bastante profundo, que não conseguiram essa emancipação. Então, na verdade, ele tem ali uma certa... há também uma certa predisposição para que o indivíduo, de um modo consciente, consiga se emancipar e ter ali um conhecimento depois, lembranças do mundo espiritual. Então todos nós nos desprendemos através do sonho e tudo mais, mas são poucos aqueles que trazem essa lembrança, essa memória, essas informações registradas no cérebro físico, né? Então há muita coisa ainda a ser explorada nesse campo, né? E nesse caso da projeciologia em especial, ele acaba saindo do campo espírita e vai mais para o campo espiritualista. Isso dá para ele mais independência, mais facilidade para ser estudado, né? Porque muitas vezes você pega uma universidade, por exemplo, e não quer fazer um estudo sobre o médium de emancipação porque não quer se envolver com essa história de religião. Já quando você fala de um indivíduo que viveu a experiência de quase morte, de alguém que viveu essa parte de emancipação e trouxe através de um trabalho, de um trabalho controlado, conhecimento sobre informações que não estavam próximas a ele, coisa que acontecia no passado. Né? Lembrando principalmente que essa parte da emancipação, ela é anímica, ela não é mediúnica. É o indivíduo que tem uma predisposição de se emancipar. Consequentemente, é uma faculdade anímica, é dele. O que ele vai vivenciar de experiência a partir dessa emancipação pode se tornar, então, mediúnica a informação que ele traz, né, ou não. Ou ele continua ainda no campo do animismo, mas a sua predisposição à emancipação é uma faculdade anímica, né? Então temos aí muita coisa a ser explorada. Como a gente lembrou, né, temos aqui algumas informações sendo estudadas, alguns trabalhos sendo desenvolvidos, em especial em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, de médicos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, estudando pacientes que vivenciaram experiências de quase morte, trazendo informações inclusive da Europa, dos Estados Unidos, né, aqui de várias instituições aqui no Brasil também, que trata que observaram essa situação de pessoas que em cirurgias, em estado comatoso ou em acidentes e tudo mais, viveram essa experiência de emancipação. Então temos ali, né, pesquisas sendo realizadas. Então a primeira questão é: esses fatos são reais? Ou essas situações são reais ou são apenas fantasias que as pessoas acabam criando nesse momento por uma excitação cerebral? E sendo isso real, de que forma que nós podemos analisar essa questão dentro do ambiente científico? Então é isso que vem sendo desenvolvido. Alguns segmentos da ciência acham que esses cientistas estão perdendo tempo, outros acreditam que é um campo interessante de ser explorado, e outros estão bastante empolgados, percebendo o interesse desses grupos de fazerem essas pesquisas, né? Então temos aí algo bastante interessante a ser explorado. Bom dia, pessoal que chegou, bom dia, Sandra, bom dia, Cam. Então, temos ali então essa questão. Quando nós falamos então, se eu não sou médium, não significa que eu estou completamente isolado do mundo espiritual. É importante a gente lembrar isso, porque toda vez que você chega para alguém para um espírita, por exemplo, você se apresenta para ele, ele não te conhecia, aí faz aquela pergunta clássica, né? Você é médium? Aí você fala, não, eu não sou médium. Aí ele te corrige, né? Não, mas você sabe que todos nós somos médiums, mas não tem médium ostensivo. Então, para a gente deixar bem claro, é assim, se você disser que é médium, significa que você tem essa faculdade no nível ostensivo. Se você se coloca como não sendo médium, você não tem essa sensibilidade desenvolvida para ter essa percepção, mas mesmo assim você sofre a influência do mundo espiritual através da intuição. Se você faz uma prece, por exemplo, olha só que interessante. Eu faço uma prece e não consigo me conectar com o mundo espiritual. A minha prece, então, ela acaba sendo uma prece sem função, uma prece sem eficácia. Porque ao mesmo tempo que eu faço uma prece ao mundo espiritual e recebo a informação, o retorno que eu preciso através de uma intuição, através de uma inspiração, significa que então que eu estou tendo o retorno, ou seja, eu estou envolvido por essas energias do mundo espiritual. Então, quer dizer, a prece não teria utilidade, eu estaria imune a qualquer tipo de influência espiritual, estaria imune dos processos obsessivos.
Só que todos nós sofremos essa influência, em maior ou menor grau, né? Então temos aí essa questão a ser analisada. Colocamos aqui também, né, deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiums têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. E aí traz para nós aqui alguma relação, né, de algumas faculdades, né, ou algumas habilidades mediúnicas, apenas a título de estudo, né, algumas delas: médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Lembrando que essas nomenclaturas acabam sendo mudadas, né, por uma questão de tradução, por uma questão cultural, como por exemplo, né, o médium auditivo é chamado de médium audiente, né, porque ele tem ali da audição, né. Temos ali também os médiums escreventes, nós chamamos de psicógrafos, médiums falantes, por exemplo, nós falamos de médiums da psicofonia. Então é apenas uma questão de mudança de expressões, mas o trabalho, né, acaba sendo o mesmo. Dependendo do local, vem como escrevinhadores mesmo, vem, embaixador, a gente nunca sabe. Bom dia, pessoal que chegou. O médium falante, Brasil, ele era a primeira expressão que foi criada por Kardec, depois ele virou psicofonia, e mesmo hoje nós temos ali uma confusão sobre médium psicofônico ou médium de incorporação, que já é uma outra questão também bastante interessante, que Kardec, por exemplo, não abordou, quando ele falava sobre a incorporação, que na verdade é aquela parte de, poderia chamar, né, como eu já falei para vocês, criar ali uma expressão nova, né, um médium de psicomotricidade, ou seja, os espíritos dominam fisicamente o indivíduo, enquanto que o médium falante, a expressão verdadeira dessa palavra, dessa ideia, significa exatamente que o médium fala através de você, mas não significa necessariamente que você vai andar, que você vai mexer seus braços, que você vai ter outros tipos de reações físicas, apenas você vai falar. Então hoje, quando nós falamos do médium de psicofonia, ele fala, e da incorporação nós temos ali outras classificações a serem abordadas, né? Então é bem interessante assim como a variedade de fenômenos vão trazendo para nós assim alguns enigmas que a gente tem que decifrar, principalmente trazendo nomes corretos para poder identificá-las, né? Então vamos lá. A gente falava primeiramente, né, sobre na questão 60, retomando aqui a nossa recapitulação, nós estamos no primeiro item desse capítulo, médiuns de efeitos físicos. Kardec coloca então para nós assim, os médiuns de efeitos físicos, né? Só lembrando também, pessoal, que quando se fala nessa questão de classificação de médiuns, é importante a gente sempre reforçar que o indivíduo é considerado médium quando ele tem essa percepção de um modo constante. Não é de uma vez só, porque tem pessoas que dizem assim, olha, quando eu era pequeno, quando eu tinha 12 anos de idade, eu lembro de ter visto um espírito passar na porta da minha casa. Ah, tá, mas e depois, você chegou a ver de novo? Não, nunca mais vi. Nesse caso, por não ter constância a essas manifestações, esse indivíduo não pode ser considerado médium. Até porque muitas vezes tem pessoas que, pelo fato de estarem doentes, pelo fato de tomarem algum tipo de substância, pelo fato de viverem algum tipo de experiência, principalmente que afeta o seu estado emocional, o seu estado psíquico, desenvolve nela uma certa sensibilidade temporária. Então aquela faculdade, ela não é natural, ela foi provocada. A gente lembra que nós temos, por exemplo, no caso do Santo Daime, aquela erva que é tomada por aquela seita, pela seita Santo Daime, lá que vive na Amazônia, é tomada então aquela erva que eles preparam e tudo mais, que provoca na pessoa um estado alterado que dá a ela algum tipo de percepção. Temos pessoas que através do álcool, através de substâncias psicotrópicas, de drogas e tudo mais, nós temos ali que provocam esse estado alterado. Alguém que sofreu um acidente,
alguém que por acaso se encontra doente, né, naquele estado de debilidade, aí ele diz assim, olha, eu tenho certeza que eu vi aqui alguém em pé no meu quarto, que era uma pessoa da minha família, que veio aqui e tudo mais. Mas quando ele volta para o seu estado de saúde, normal, de saúde orgânica e de saúde mental, essa sensibilidade ela desaparece. Esse indivíduo não é considerado médium, no sentido específico da palavra. Hoje tem sido utilizado duas expressões, né, chamado lato sensus e stricto sensus. Lato sensus é no sentido geral. Então, no sentido geral, todos nós podemos ser considerados médiuns por estarmos envolvidos por essas energias. Mas no stricto sensus, no sentido estrito da palavra, médiuns são apenas aqueles que têm essa sensibilidade ostensiva e contínua. Se não for dessa forma, você não pode ser considerado médium dentro dessas características que o Espiritismo estuda, os médiums que são ali os veículos de comunicação com o mundo espiritual. Então, se nós conseguimos definir bem essas características, a gente não vai cair nesses equívocos. Será que eu sou médium? Olha, eu não sei se eu sou médium. Se você é médium, você sabe que é. Se você não sabe se é médium, significa que você não é. Porque aquela história assim, olha, eu não sei se eu sinto dor, se eu não sinto. Se você sente dor, você sabe que sente. Está doendo a sua encravada, está doendo seu dente do siso, está doendo a sua enxaqueca, alguma coisa está doendo. Então você sente dor. Você não tem dúvida quanto a isso. Com relação à mediunidade ostensiva, você sente você sente a presença, você sente o efeito da presença dos espíritos próximo a você, seja através de uma sensibilidade, seja através da audiência, seja através de pensamentos que são insistentes e claros na sua mente. Então não tem dúvida com relação a isso. Então, muito bem, definido isso, a gente vai agora para a questão dos médiuns de efeitos físicos. Lembrando sempre que muitas pessoas, principalmente nessa questão dos efeitos físicos, nós temos médiuns que não sabem que são. Mas eles estranham fenômenos que costumam acontecer próximos a ele. Nós tivemos o caso, quando se falava sobre transporte, o fenômeno de transporte que nós lemos aqui no livro dos médiuns. Eu trouxe para você um fato, que foi exatamente lá na França, que Kardec relatou na Revista Espírita, que ele dizia que algumas pedras eram jogadas numa casa, inclusive essa casa, ela depois foi abandonada pelos moradores para ser alugada por outra pessoa, só que para poder romper com o contrato, para que a pessoa não pagasse multa, essas coisas todas, tinha que se comprovar o porquê de você abandonar a casa. E aí então era difícil de você ir na polícia e falar assim, olha, eu estou indo lá porque caem pedras no telhado da minha casa. Pedras aparecem do nada dentro da minha casa, pedras são atiradas da minha janela sem que ninguém esteja por perto. E aí então a polícia foi lá para poder comprovar a situação e os policiais foram apedrejados por lançamento de pedras que ninguém sabia quem era. E aí então a própria empregada da casa, a serviçal da casa naquela época, ela também foi atingida e ela morria de medo. E aí então Kardec, na sociedade, evocando São Luís para uma reunião de orientação, perguntou quem era o epicentro daquele fenômeno, dizia que era exatamente essa moça, que era empregada. Ela não sabia que era, e ela era a médium de efeito físico que provocava todo aquele transtorno. Então nós temos ali médiums que, no caso de efeitos físicos, não sabem que são. No caso de efeito intelectual, já muda um pouco, porque ele já consegue sentir o efeito fisicamente nele, enquanto que o médium de efeito físico é no ambiente onde ele se encontra. Então, nesse caso, já é mais difícil de você identificar. Mas nem por isso significa que ele é ou deixa de ser. Porque a gente tem essa preocupação. Ele só é médium se eu consigo provar que ele é. Muitas vezes ele é médium sem que ele mesmo saiba, nesse caso de efeitos físicos. Porque ele não tem essa percepção. Então isso acontece com crianças, acontece com pessoas que não são espíritas, que sempre dizem assim, nossa, eu sempre ouço barulho na minha casa, tem porta que bate, tem isso, tem aquilo. Então ele conta que a casa é assombrada, que é exatamente aquilo que popularmente as pessoas entendem, Essa casa é mal assombrada. Só que ela se esquece que é o médium de efeito físico na casa que facilita aos espíritos a interferência material naquele ambiente. Por isso, então, o fato de nós não conseguirmos identificar quem é o médium de efeito físico, não tira dele a característica de ser um médium de efeito físico. Vamos lá, então. Os médiums de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como o movimento de corpos inertes, ruídos, etc.
podem ser divididos em médiums facultativos e médiums involuntários. Né? Bom dia, Dafa. Que é exatamente o que a gente falava. Né? Médiums facultativos são aqueles médiums que têm consciência do seu potencial mediúnico e provocam, quando tem vontade, determinado tipo de fenômeno. Quando a gente lembra de Sr. Douglas Home, na época de Kardec, ele era um médium que ele chegava num ambiente, se sentava à mesa, se concentrava e ali o fenômeno acontecia. Mas quando ele não queria, não acontecia. Então, na verdade, assim, ele doava aquele fluido pela sua própria vontade. Enquanto que, no caso que nós relatamos da Revista Espírita, aquela jovem doava seus fluidos sem ter consciência daquilo que acontecia. Então nós temos ali os médiums facultativos, que realizam os fenômenos quando desejam, e temos os médiums involuntários, que participam daquele fenômeno sem terem sequer, muitas vezes, consciência do que acontece. Alguns médiums, naturalmente, já mais experimentados, sabem que eles são os responsáveis por aquilo. Mas tem outros que não sabem. É o caso, né, um dos mais clássicos que nós temos, das irmãs Fox, que elas estavam num ambiente, na casa, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, sem que elas tivessem conhecimento daquele fenômeno. Depois de um tempo, elas começaram então a aproveitar aquela habilidade em benefício próprio. Mas tudo começou de um modo inconsciente, de um modo involuntário. Os médiuns facultativos, diz para nós aqui Kardec, têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Mas se são poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, o transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Então aqui nós temos que os médiuns de efeitos físicos são aqueles mais raros, até porque eles demandam uma característica orgânica do indivíduo para que possa oferecer condições para que determinado fenômeno aconteça, que é o caso, por exemplo, a própria doação do ectoplasma, né, daquele fluido vital. Então é necessário que ele tenha essa capacidade de doar esse fluido. Do contrário, ele não vai conseguir isso. Então a gente lembra sempre que os fenômenos intelectuais, que são aqueles de intuição, de psicografia, de psicofonia, acaba sendo mais simples para os espíritos do que os dos efeitos físicos. E mesmo esses que têm a capacidade de efeitos físicos, raríssimos são aqueles que têm de um modo tão ostensivo, a ponto de provocar fenômenos de movimentação de grandes objetos. Então nós tivemos aqui no Brasil, o Peixotinho, como aquele um dos que mais se destacaram nesse campo da mediunidade, também. Tivemos no Pará, me esqueci o nome da médium, tinha uma médium também que foi bastante estudada naquela época, que era uma médium de grande ostensividade aqui no Brasil. Me fugiu o nome dela agora, se vocês lembrarem, por favor, colocam na área de texto. Então, temos ali alguns médiums que se destacaram, mas a gente pode perceber que são 2, 3, 4 médiums no máximo. Os demais são médiums que trabalham com essa parte da intelectualidade. Médium de efeito físico, como aparição, por exemplo, nós temos Chico Xavier, que também é classificado como médium de efeito físico nesse sentido. José Medrado, tem inclusive um vídeo, um documentário que ele mesmo apresenta de fotografias, em que ele se encontra ali deitado num colchão, doando aquele fluido que sai das orelhas, né, das narinas, da boca, e ali um espírito se materializando ao lado dele, com aquela aparência de fantasma, com aquele véu cobrindo o rosto e tudo mais, né? Médium que tocava nas pessoas, né? Então temos ali alguns médiums, né? A noiva, né? Exatamente. Então temos ali alguns médiums que se destacam, mas a gente pergunta, quantos médiums nós podemos anotar que são médiums de efeitos físicos dessa potência, e quantos médiums nós podemos anotar que são médiums de fenômenos intelectuais, como psicografia, psicofonia? Vai ser uma comparação desproporcional, tamanha quantidade de médiums intelectuais que nós temos hoje disponíveis, né, que é uma mediunidade muito mais simples de ser trabalhada. Tinha aquele que flutuava, né, de um andar para o outro, que era do Douglas Home, né, mas no caso do Douglas Home, ele era da época de Kardec, contemporâneo de Kardec, e era na Europa, né, então ele não era daqui da nossa região. Mas aqui no Brasil nós tivemos aqueles que se destacavam, tá? Tem aqui, então, foi Peixotinho. Procurem no YouTube que você acha o Peixotinho.
tá? Que é bem interessante, né? Isso, eu comentei um pouquinho sobre isso antes de você chegar, Dafa, né? Que é o caso que Kardec relata na Revista Espírita, que é aquela jovem, né, que estava numa casa, as pedras sendo atiradas para cima da casa, e era a moça que era a responsável por provocar esse fenômeno sem se dar conta disso, né? Então nós falamos aí os facultativos e os involuntários. Esses involuntários muitas vezes percebem um fenômeno próximo sem saber sabendo que são os responsáveis, e tem aqueles que percebem fenômenos próximos sem saberem que aconteceu próximo deles, né? Na família de minha mãe tem muitos casos assim, né? Isso é bem interessante. Tem aqueles casos que as pessoas chamam exorcistas, né, para poder exorcizar a casa, né? Não, porque tem aqui tem demônios na minha casa, tem coisa acontecendo. Na verdade, ela é a própria responsável por provocar esse fenômeno. Vamos lá. Tá. Os efeitos mais simples são o da rotação de um objeto, de pancada por meio de movimentos desse objeto, ou dadas interiormente na sua própria substância. Sem se dar importância capital a esses fenômenos, achamos que não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para firmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Geralmente a faculdade diminui no sentido à medida que se desenvolve no outro. A gente lembra que, nesse caso, o que Kardec lembra é que quando se observa um fenômeno físico dessa natureza, muitas vezes ele acaba sendo desprezado. Nós temos assim uma certa competição, né, naquela fogueira de vaidades entre muitos médiuns, que ficam disputando para saber quem é o médium mais importante, quem é o médium que tem uma faculdade mais interessante. Então eu posso dizer assim, olha, a minha mediunidade ela é de efeito físico, e eu percebo que isso acontece quando cai um prato, quando abre uma porta do armário da minha casa. Bom dia, pessoal que chegou. Quando abre um armário da minha casa, quando eu ouço batidas no assoalho, nas paredes ou coisa parecida. E aí então eu sei que isso acontece. Enquanto que outras pessoas dizem assim, mas no meu caso, eu sou médium psicográfico, eu trago livros, eu trago mensagens dos desencarnados, então a sua mediunidade não serve para nada, a minha que serve. Então fica naquela competição. O que Kardec lembra é que todos os fenômenos são interessantes de serem observados, porque trazem para nós uma comprovação. E no caso da mediunidade de efeito físico, se bem analisado o ambiente, bem analisado as condições em que ele aconteceu, ele é a melhor comprovação que nós temos da realidade do mundo espiritual. Então ele coloca, né, que, embora não tenha aquela importância que nós damos, né, pelas comunicações, principalmente nos tempos atuais que a gente está tão acostumado já a ver sobre psicografia, a gente vê na televisão, a gente vê em filme, a gente vê nas casas espíritas, da psicofonia também, já não é mais um mistério como naquela época. Então os efeitos físicos acabam não sendo tão interessantes, principalmente porque nós temos pouco contatos com ele. Mas como ele coloca, achamos que não devem ser menosprezados, podem proporcionar interessantes observações e contribuir para afirmar a convicção. Então, na verdade, não existe a mediunidade que é mais ou menos importante. Mais ou menos importante é o direcionamento que nós damos para ela. Eu posso ser um médium extremamente potente de psicografia, mas não me interessar em fazer isso. Então, na verdade, para mim ali, aquela mediunidade que eu achava que era potente é simplesmente uma mediunidade morta, porque ela não tem aplicação útil nenhum no intercâmbio com o mundo espiritual. Então, na verdade, é sempre assim. Observemos de que forma que ela é aproveitada. Muitas pessoas são médiums e não sabem o que fazer com a mediunidade. Nós vamos falar sobre os médiums sensitivos ou impressionáveis. Tem, por exemplo, uma amiga que ela tem a sensibilidade tão desenvolvida que as pessoas com quem ela tem mais proximidade afetiva, ela consegue perceber quando a pessoa não está bem. É aquela coisa assim, eu não estou me sentindo bem, vou pegar ali o telefone, ligo para a casa da pessoa, você está bem? Ela fala, olha, não estou bem, estou passando aqui um aborrecimento, estou doente e tudo mais. Então ela consegue perceber, captar, e ela sofre por isso, porque essa conexão demora mais ou menos, assim, pelo que ela já observou, 3 a 4 dias. Então se alguém está muito deprimido, ela fica durante 3, 4 dias nessa depressão.
Aí depois disso simplesmente passa, como se você desligasse um interruptor. Ela volta ao seu estado normal, porque aquela pessoa ou ela se desconectou daquela pessoa, ou aquela pessoa já se reequilibrou diante daquela condição. Então é uma mediunidade bem interessante. E a gente fica se perguntando para que ela serve. Aí vai depender do quê? Do trabalho que a pessoa realiza, da forma como isso acontece. Né? Então, sim, essa empatia, nós temos ali aquelas pessoas que têm uma empatia muito grande uma com a outra, que você consegue perceber essa sensibilidade. Então nós temos algumas mediunidades, né, algumas faculdades que têm aplicação prática já bastante comum, e tem outras que você simplesmente não sabe o que fazer com ela. Você simplesmente sente, sabe que ela existe, mas você pergunta, mas eu vou usar isso aqui para quê? Para que eu tive que vir com isso? Aí então já é muito mais uma questão de transformação íntima do que de você exercer um trabalho dentro do campo mediúnico de assistência. Né? Ali em cima da colocou, só para lembrar, minha tia é médium de efeito físico. Na casa dela, aparelhos eletrônicos ligam sozinhos, né, arrastam cadeiras. Depois ela se tornou espírita e isso parou, porque trabalha no passe. Tem um detalhe interessante, Dafa, só para vocês, só um depoimento, né, que eu dou para vocês. Em 1990, mais ou menos, eu tive a oportunidade me despertou a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre a árvore genealógica da minha família. É uma família muito grande, é uma família que veio da Europa, aquela coisa toda, descendente de alemães e tal, então eu tive a curiosidade, né, de pesquisar um pouco mais sobre os meus antepassados. E aí então eu comecei a ter contato, né, nós tínhamos ali uma pesquisa já realizada, mais ou menos em 1970, que nós tínhamos ali mais ou menos 500 pessoas já catalogadas na família. A árvore desenhada, uma árvore grande naqueles papéis de projetos, né? E eu acabei recebendo essa árvore e eu queria dar continuidade, né, dar uma atualizada a partir daquelas 500 pessoas, né, mais ou menos 500 pessoas que eram publicadas. Nós já chegamos a quase 1000 agora, passados esses 40 anos mais ou menos, né, com os descendentes novos que chegaram. E aí então eu ganhei essa árvore. Aí o que eu fiz? Eu peguei a árvore, grudei assim com fita crepe na parede do meu quarto, para que eu pudesse sempre ter ali ela à mão, para olhar, para saber quem me escreveu e coisa e tal, né? E as pessoas me escreviam muitos e-mails, porque é um nome muito singular da minha família, então qualquer pessoa que tinha esse nome era da família. E eu mandava e-mail para todo mundo, conversava, explicava o que eu queria fazer, e começava a me mandar fotos, começava a me mandar relatos, livros, fotos de objetos pessoais, aquela coisa toda. Então, na verdade, eu dei uma chacoalhada na família toda e uma chacoalhada também no mundo espiritual. Durante uns 3 meses, queimava micro-ondas, queimava lâmpadas, problemas em geladeira, tudo que era elétrico, eletrônico, começou a ter problema em casa. E aí não podia deixar de escapar, o pessoal em casa ficava, tá vendo? Você fica mexendo com o morto? Dá nisso, olha o que está acontecendo aqui em casa. Então a gente não sabe exatamente o que isso aconteceu, se era exatamente esse o motivo, mas foi uma coisa muito específica que aconteceu naquele período em que muitas memórias estavam sendo reviradas. Eram primos que não se encontravam há 20 anos, 30 anos, que se reencontravam. Eu conheci primos de 4º, 5º graus. Então assim, olha, porque meu avô, porque meu bisavô, meu trisavô. Aí mostrava aquelas fotos clássicas, né, daqueles homens sentados sérios assim, com gravata, com terno e gravata e tudo mais, e as mulheres e os filhos em volta, em pé do lado dele. Esse tipo de foto para vocês verem, né? Então, a gente percebe assim que isso aconteceu nesse período. Não sabemos como isso aconteceu em casa, quem foi o responsável na minha casa para facilitar esse tipo de fenômeno, né, dentro nesses aparelhos eletrônicos e tudo mais. Mas depois parou. Depois que deu uma acalmada, quando assim aqueles 3, 4 meses iniciais de pesquisa, quando todo mundo começou a ficar muito emocionado, todo mundo muito comovido, né, mexendo naquelas caixas que ficavam guardadas no porão, que ficavam ensocadas em cima de guarda-roupa, pegando fotos antigas e tudo mais, passado esse período as coisas se acalmaram. E nunca mais aconteceu isso. Então eu digo assim, bom, ou foi uma época de muito azar, ou foi uma coincidência, né, tendo uma coincidência muito grande, ou realmente tinha uma relação direta com isso que aconteceu. Né? Alguém forneceu material. Pois é, né, se foram os espíritos que agiam, usaram o material dos encarnados. Quem em casa, né? Nós temos aqui 2 médiuns, né, 3 médiuns aqui em casa. Um médium de cura,
embora não exerça, e 2 médiuns de psicofonia. Então, assim, quais deles, né, foram os responsáveis por isso a gente não sabe. Mas o que aconteceu, aconteceu. Foi até muito curioso. No começo a gente começava a ficar assustado, depois a gente começou a achar engraçada a coisa, né? Porque essa é a parte interessante, né? É muito engraçado quando você percebe, mais uma luz estourou, de novo o micro-ondas deu problema, chama o técnico outra vez. Então a gente já sabia que isso já estava para acontecer. Foi muito engraçado. Né, a Dafa lembrou também aqui do Embaçaí, Carlos Embaçaí, né, que entrevistou uma médium que disse sentir exatamente a personalidade de outra pessoa que ela toca. Né? Esse tipo de pesquisa ele foi documentado pelo programa Globo Repórter da Rede Globo. Se encontra até no YouTube para quem quiser observar. Ela era uma médium que ela se sentava em frente a outra pessoa, segurava na mão dela e começava a falar como se fosse a própria pessoa. E esse tipo de mediunidade é interessante porque chamava atenção para coisas que muitas vezes a pessoa não conseguia compreender dentro de si mesma. É mais ou menos assim, a Vaninha está na minha frente, eu seguro na mão da Vaninha e começo a falar como se fosse ela mesma para ela. E no caso do Embaçaí, como é um pesquisador, né, de mediunidade, ele se submeteu, ele falou, deixa eu colocar à prova isso mesmo. Ele se sentou à frente da médium, segurou na mão dela e ela começou a falar. E de repente a expressão dele começou a mudar, porque ele começou a ficar com aquela cara de espanto, dizendo assim, né, essa mulher falou coisas que somente a minha mulher sabe. Ou seja, né, que ela incorporou a pessoa na frente dela mesma. Quer dizer, é um tipo de mediunidade que Kardec não catalogou na sua relação, porque ele teve contato com alguns tipos de fenômenos, né, então ele catalogou aquilo que era geral, mas tem alguns fenômenos que são muito específicos, que muitas vezes nós nem conhecemos ainda. Porque ele, tendo esse conhecimento de técnica de bloqueio de mente, ele fechou a mente dele assim, tentando pensar em alguma coisa, se concentrar em alguma coisa, para que ela não penetrasse. E ela sentia aquela dificuldade, é como se ela estivesse arrombando a mente dele para poder trazer aquilo que ele tinha. Né? Então é bem interessante a gente perceber que muitos fenômenos acontecem. E da mesma forma também a gente fala sobre a questão da mediunidade dentro das religiões de tradições africanas. Né? Tá, obrigado, Fernanda. Né? Algumas. Tem no YouTube sim, Chirinho. Chinelinho, bom dia. Coloca assim, mediunidade, Carlos Embaçaí, Globo Repórter. Aí vocês vão ter essa informação. Ou pode pesquisar aqui também, deixa eu passar o meu site para vocês. Está aqui, ó, nesse site www.spiridige.net/mídia, tem ali a relação de vários programas que estão relacionados com mediunidade, com temas espiritualistas. Procura ali Globo Repórter, mais ou menos na década de 80. Eu sou médium tijolo, Sandra. Eu sou aquele médium que só serve para você jogar em alguma coisa, que não faz nada além disso. Então procura ali Globo Repórter, que tem ali uma descrição de algumas coisas que alguns programas que são ali descritos. Então ali vocês vão achar não só esse fenômeno, como outros também. Tá? A Vaninha colocou nesse cima, bom seria se os efeitos fossem funcionar aquele que está com defeito, né? Pois é, corretivo, né? Então temos ali. Então quer dizer, são vários, como eu falei para vocês, pois só se for para isso, Chinelinho, porque fora isso não serve mais para mais nada. Dá para colocar na porta para não bater, dá para pôr embaixo da mesa quando está manca, tudo assim. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre mediunidade, no caso de Kardec, por exemplo, ele não tinha contato com as religiões de tradições africanas. Então a gente pode imaginar os fenômenos de materialização, de cura, de incorporação, de transformação da matéria. Então ele relacionou como isso acontecendo, mas algumas delas ele não presenciou. Pelo menos não na intensidade que acontece nessas religiões, no centro de Umbanda, no centro de Candomblé, nas próprias religiões na África. Então são várias situações que nós não temos contato, que nós não conhecemos, mas existe uma riqueza enorme. Né? O que é médium de cura são aqueles médiums, Sandra, que são capazes de doar fluidos curativos para as pessoas que estão doentes.
Então você trabalha no centro espírita através do passe, principalmente. Tem alguns médiuns que trabalham com cirurgias espirituais. Então o médium passista é um médium de cura. Tá? Para facilitar, se a gente fala médium de cura, mas ele é aquele médium que fica dando passe no centro espírita. Então ele tem a capacidade de doar fluidos através não apenas do fluido animal que ele tem, mas ele também consegue absorver fluidos do mundo espiritual e transferir para as pessoas. E aí você tem, por exemplo, quem trabalha com jorei na igreja messiânica, quem trabalha com reiki, quem trabalha com passe, quem trabalha na igreja católica, por exemplo, na igreja carismática, com curas espirituais, são médiums de cura, de um modo geral. Tá? Então, nesse caso, o que falta para muitas pessoas, principalmente para médiums de cura, que tem uma capacidade de armazenar ectoplasma em grande quantidade, se ele não transfere esse fluido que é produzido, ele acaba tendo um efeito negativo contra ele. São pessoas que acabam sofrendo com doenças físicas, com doenças psíquicas. Né? Esse é um trabalho que foi feito por um médico que é pesquisador de mediunidade. Ele percebeu que alguns médiums, algumas pessoas que sofriam muito com doenças que eram constantes, a partir do momento que se tornaram doadoras de fluidos como médiums passistas, eles conseguiram se reequilibrar. Então, na verdade, o que eu estou passando para vocês é a constatação de uma pesquisa que foi feita, não é simplesmente alguém dizer que isso acontece. Né? Então, se ele começa a doar fluidos e ele começou a melhorar consecutivamente, né, como consequência, isso mostra que era um efeito realmente que tinha naquele caso. Né? Então, temos ali essas situações a serem observadas. Né? Então, temos aqui, continuando aqui para nós então. Então, depois dei uma pesquisa nesse site que eu passei para vocês, que tem bastante coisa interessante ali para vocês pesquisarem, principalmente nessa parte de Globo Repórter, de programas de televisão que falam que registram esses fenômenos, né, e tudo mais. Nós falamos aqui então. Tá, então mais uma vez o que Kardec lembrava aqui é que hoje, nos tempos atuais principalmente, a gente vê muito pouco de médium de efeito físico e muito de médiums intelectuais. E esses médiums de efeitos intelectuais servem exatamente para facilitar a comunicação com o mundo espiritual. Porque se a gente falar de efeito físico, o caso das batidas, por exemplo, o médium de efeito físico consegue produzir essas batidas. Mas em termos de comunicação, as batidas se tornam algo muito, muito moroso, muito desgastante. Enquanto que o médium de psicografia, o médium de psicofonia nos tempos atuais, acaba sendo muito mais ágil, muito mais prático. Por isso Kardec coloca, né, que se você tem um médium que tem várias habilidades, a partir do momento que ele começa a desenvolver uma faculdade, a outra começa a diminuir. Muitas vezes até cessar as manifestações. Né? Então ele coloca, geralmente, a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. E não apenas no indivíduo, né, mas na própria sociedade também. Se o objetivo dos espíritos é trazer as suas comunicações e percebem que os efeitos físicos já não têm mais a importância que se tinha na época para as comunicações, a não ser a título de objeto de estudo, de estímulo de convicções e tudo mais, então os médiuns de efeitos intelectuais são aqueles que são mais abundantes. Já os médiuns involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer. Não têm nenhuma consciência do seu poder e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Quer dizer, eles não têm consciência do poder, mas já se acostumaram em dar sustos ou levar sustos dessas situações. Né? Um detalhe interessante que a gente observa, um exemplo que apareceu na mídia, na ficção, né? É o caso, por exemplo, do filme Sexto Sentido, aquele garotinho. Aquele garotinho tinha uma mediunidade de efeito físico, por aquilo que mostrava, né, os armários abrindo porta, fechando porta e tudo mais. A psicofonia não, a vidência, porque ele via os espíritos ali próprio. A psicografia, porque ele desenhava algumas imagens que eram bastante problemáticas para ele, né, porque ele falava de morte, falava de sofrimento, aquela coisa toda. A audiência, porque ele também ouvia os espíritos, conseguia se comunicar com ele. Então aquele é um exemplo da mídia que nós temos, que embora não tivessem talvez a intenção de divulgar a doutrina espírita,
ou de falar sobre mediunidade especificamente, trouxeram ali faculdades muito reais dentro desse leque de opções que nós temos hoje das faculdades mediúnicas, né? Que ainda temos, né? Certamente a gente já tem muita coisa para desvendarmos. Aquelas que são as mais básicas, aquelas que são as mais tradicionais, já foram estudadas, já foram analisadas, já viraram comuns. Agora tem algumas habilidades que nós não conhecemos ainda. Como a gente viu essa do Embaçaí, né, que a Dafa lembrou, é um caso muito particular, que muita gente não tem essa sensibilidade, né? Pelo menos ele não se conhecia até então. Então, de repente, com o passar do tempo, conforme a gente vai evoluindo organicamente, e conforme o sexto sentido, aquele garotinho que, né, que tem ali a psicofonia, a psicografia, a audiência, a vidência, o efeito físico e tudo mais, né? Então continua para nós aqui. Essas coisas fazem parte da sua própria maneira de ser, precisamente com as pessoas dotadas de segunda vista e que nem o suspeitam. Essa de segunda vista é interessante também, né? Nós temos ali vários médiuns que relatam que durante a sua infância tinham percepção de pessoas que não estavam ali. Foi o caso, por exemplo, de Raul Teixeira, de Ivone do Amaral Pereira, Maíse Braga, lá da Comunhão Espírita de Brasília, Divaldo Franco, Chico Xavier. Andavam pelas ruas, pelas casas, pelas escolas, pelo ambiente de trabalho, encontrando com pessoas, conversavam com toda a naturalidade e não se davam conta de que eram espíritos. Maíse Braga contava que ela andava assim na rua da casa dela e tinham algumas crianças sentadas no muro da casa, ela passava, cumprimentava, conversava. E depois a mãe vinha, né? Com quem que você estava falando? Com a menina que está sentada ali. Aí depois os pais foram se acostumando, né, com essa facilidade que ela tinha de perceber, mas sem se darem conta. Então essa segunda vista também acontece. Ter a percepção do mundo espiritual sem perceber que é do mundo espiritual. Acredita que isso faz parte da realidade delas, que é do mundo material, né, que todo mundo pode ter esse contato, e não é. Então isso também acontece com frequência. Que era o caso que a gente lembra, né, do sexto sentido daquele garotinho também, que depois de um tempo ele percebeu que, né, aquela frase clássica dele, né, eu vejo pessoas mortas. Mas no começo ele não tinha essa ideia do que acontecia. Vamos lá. Essas pessoas são dignas de observação. E não devemos descuidar de anotar e estudar os fatos dessa espécie que possam chegar ao nosso conhecimento. Então, ali despertando em nós essa visão científica, pesquisadora, para poder perceber que tem pessoas que têm esse fenômeno que merecem a nossa atenção. Tendo liberdade, tendo possibilidade de conversar um pouco com ela. Me fala um pouco mais daquilo que você sente, me fala um pouco mais quando isso acontece. Nós temos ali a importância de diferenciar, e foi aquilo que eu trouxe para vocês, que aconteceu no dia 15 agora, no feriado de quinta-feira, lá no segundo fórum de mediunidade que aconteceu em Uberaba, que foi transmitido aqui pela internet. Uma das palestras falava mediunidade e animismo. E aí então falando sobre o que é mediunidade, o que é animismo, o que é fenômeno medianímico, misturando os dois, para poder entender, né? Acabou de ver, né? Muito legal, né? E não prestou atenção no que a gente falava aqui, né? Da próxima vez eu vou passar no final do estudo, vocês vão ver só. Mas tudo bem. Então o que a gente começa a perceber? Tá certo. Não deu para resistir, né? Eu entendo. Então o que acontece? Esses tipos de fenômenos que a gente vê, principalmente os anímicos, muitas vezes surpreendem as pessoas. Uma prima minha que é médium ostensiva com várias habilidades mediúnicas, embora ela não exerça isso no centro espírita, embora ela seja espírita, né? Um dos casos, por exemplo, é quando ela tem uma alteração emocional muito forte, tá certo, né? Uma alteração emocional muito forte aconteceu com ela, por exemplo, de um aborrecimento muito grande, que um vidro de perfume estourou na mão dela. Então ela segurava o perfume naquele momento e passava-lhe um grande aborrecimento e de repente, puf, estourou o perfume. E quantas pessoas às vezes estão segurando o copo, muito nervosas, muito emocionadas e tudo mais, e acontecem essas situações. Isso aí, no caso, são fenômenos anímicos, que provocam essas alterações, que podem se tornar mediúnicos se isso acontecer com constância.
Né? Mas no caso, como a gente comentou, o médium ostensivo é aquele que tem a mediunidade que acontece de um modo contínuo, sem a necessidade de qualquer tipo de alteração emocional ou alteração de substância. Naqueles casos, são pessoas que acabam despertando para aquelas situações. Né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, Dafra, esse aqui, ó. Né? A Chinelinha colocou, já aconteceu comigo, né? Uma fruteira que estava na mesa, voou longe, sem ninguém tocar nela, né? E aconteceu isso de um modo natural ou porque você passava por uma situação específica? Maria Miriam colocando também, coloca também, Miriam, aconteceu com você numa situação natural, você passava e o objeto voou, ou você estava aborrecida, estava estressada naquela hora? Levou um tapa na mão? Uma situação de muito estresse, né? Então isso pode acontecer, né? Nesses momentos mais alterados de consciência, a gente se torna mais sensível, né, à influência dos espíritos também, e dependendo das características do médium, ele acaba tendo ali uma doação de fluidos maior. Então é bem interessante a gente ver situações assim, né? Porque às vezes a pessoa passa, como eu falei para vocês, e diz assim, né? Eu sou médium. Mas quando aconteceu, um dia eu estava nervoso, aconteceu tal coisa. Quer dizer, isso não é uma característica de mediunidade ostensiva. É uma característica de um fenômeno mediúnico que aconteceu no momento mediúnico. Né? Bom, nós somos aqui de várias partes do Brasil e do mundo, né? Nós temos ali Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, temos todos os lugares. Né? Eu sou de São Paulo, né? E temos de fora do Brasil também, Alemanha, Itália, Suíça, Portugal e assim de vários lugares diferentes, né? A Fernanda colocou aqui, né? É preciso que tenha um médium de efeito físico. Sim, sim. Né? Só que nesse caso, Fernanda, como a gente comentou agora há pouco, quando você fala assim, eu sou médium de efeito físico, significa que constantemente acontecem esses fenômenos. Agora nós temos pessoas que provocam fenômenos físicos, mas somente em determinadas situações. Tá? Então, assim, quando uma pessoa fala que somente quando ela se encontra estressada, ela provoca esse tipo de fenômeno, ela não pode ser considerada médium no sentido específico da palavra. Tá? Então é isso que a gente tem que definir bem. Não tira dela o potencial. De um modo geral, todos nós somos médiums, mas nós estamos estudando a mediunidade de um modo muito específico. É aquele que tem a mediunidade que ela é espontânea, ela não é provocada por fatores externos e ela é contínua. Nesse caso, sim, a gente fala num grau maior ou num grau menor. Tá? Deixa eu ver aqui. O anímico quando o espírito age, né? O mediúnico quando outro espírito participa, usando o mesmo fluido. Né? E medianímico quando os dois interagem, nesse caso. Né? A gente lembra sempre que raramente a gente vai encontrar um fenômeno exclusivamente mediúnico sem que o médium tenha algum tipo de participação. Ou ele participa com o seu fluido, ou ele participa com o seu intelecto, ou participa com habilidades que ele possui, com maior ou menor grau, mas sempre tem a contribuição. O médium passista, por exemplo, ele pode ser considerado um participante de um fenômeno medianímico, porque ele doa o seu próprio fluido misturado com o fluido dos espíritos que estão ali próximos. No caso da psicografia, a mesma coisa, principalmente a psicografia intuitiva, né, quando o médium ele coloca a sua contribuição. Né? Deixa eu ver aqui, é por isso que só classifico dessas duas formas, né? Não entendo como o espírito age sozinho, né? Como outro espírito age sozinho, né? Pois é, exatamente, né? Os espíritos podem naturalmente interferir no mundo material através da intuição, por exemplo, né? Através do indivíduo, sem a participação deles especificamente, vamos dizer assim. Mas quando se fala em mediunidade, a gente tem que sempre classificar, né? Classificar essa colaboração, valorizar essa colaboração entre os dois mundos, né, o material e o espiritual. Não tem como você dispensá-lo no caso. Né? A Fernanda colocou, né, o pessoal vai em busca de entidades e não sabe lidar com os fenômenos, né, no caso lá em cima. Né? Uma amiga que participa de um grupo de caça-fantasmas na Itália se assustou muito em um lugar que foram e quando estavam reunidos para a transcomunicação, foi atirado de uma parede a outro um elefantinho de cristal que estava em cima de uma prateleira. Até todos assustavam muito, né? Mas você sabe, Fernanda, que isso acontece com bastante frequência. Aqui no Brasil também tem, né? Nós temos ali, por exemplo, o grupo Neblina,
O Neblina, ele é sediado no Rio de Janeiro, e eles são considerados os caça-fantasmas brasileiros. Então nós temos aqueles dos Estados Unidos, da Europa, né, os Ghost Hunters, e outros grupos espalhados pelo mundo afora que são caçadores de fantasma. O objetivo desses grupos, eu cheguei a conversar com o presidente do Neblina, a gente trocou alguns e-mails, e eu perguntei para ele, né, olha, nesse caso, né, o Ghost Hunters, né, que a gente falou agora, então eu perguntei para ele assim, olha, é interessante o trabalho que é feito, né, tanto por vocês como por esses grupos fora do Brasil e tudo mais, né, mas o que eu queria saber de vocês é que vocês vão até o local, têm contato com o fenômeno, e o que vocês fazem depois, além de registrar o fenômeno? Porque dentro da doutrina espírita, que ele tinha conhecimento, ele falava assim, olha, o nosso objetivo é realmente científico apenas, é apenas registrar aquele fenômeno. Né? Porque eu falei assim, olha, dentro da doutrina espírita, nós podemos participar do fenômeno e também conhecer a história daquele espírito. Conhecer a história, ajudá-lo naquilo que for necessário, porque se ele está ali praticando algum tipo de efeito, é porque ele se encontra preso naquele ambiente, ou ainda a sua mente está voltada para o mundo material, faltando esclarecimento, coisa parecida. Aí eles falam assim, não, a gente tem esse conhecimento, algumas pessoas são espíritas do grupo, eu já cheguei também a ter contato com material espírita, né, mas a nossa proposta é exatamente essa, é lá registrar o fenômeno e só isso. Então alguns grupos fazem com consciência, outros fazem por mera curiosidade. Que é o caso, por exemplo, né, você vai, se assusta muito, fica apavorado, aquela coisa toda, e acaba não tirando proveito nenhum dele. Né? Deixa eu ver aqui, o Reinaldo colocou para nós, né, também pensou assim, né, por ser mediunidade, né, exatamente naquele intercâmbio, né, a necessidade. Deixa eu ver aqui. A embaixada colocou, né, os espíritos não têm sossego de assombrar, porque gostam de rotação na hora, né, é só chamar, né. Eu prefiro caçar fantasmas, né. Chama lá a ambulância dele, eles vêm rapidinho lá para prender quem precisa. Deixa eu ver aqui, né? Pois é, tem lugares que realmente encontram presenças, né? Mas não fazem nada para conscientizar as entidades da situação em que se encontram. Eu sou mais clássico, né? Eu prefiro o outro grupo. Só para a gente poder fechar aqui, pessoal, já finalizando o nosso estudo de hoje, nós ficamos praticamente na recapitulação, né? Porque só fazendo aqui uma revisão daquilo que nós estudamos. Como a gente colocou, essas pessoas são dignas de observação e não devemos descuidar de anotar e estudar os fatos dessa espécie que possam chegar ao nosso conhecimento. Eles surgem em todas as idades e frequentemente entre crianças ainda pequenas. Né? Então é interessante que crianças também participam disso. Essa faculdade não é por si mesma indício de estado patológico, pois não é incompatível com a saúde perfeita. Olha aquilo que nós conversamos agora há pouco, lendo aquele artigo que saiu, né, eu li logo no começo do nosso estudo, um artigo que foi publicado ontem no jornal O Estado de São Paulo, aqui de São Paulo naturalmente, que falava que médiums de psicografia estavam sendo estudados pela Universidade Thomas Jefferson de Filadélfia, nos Estados Unidos, e pela Universidade de São Paulo, lá pelo Instituto de Psicologia. Então os médiums sendo estudados através de exames de tomografia computadorizada para poder entender como o fenômeno acontece. Então essa parte é muito interessante de ser observada. Mas o que eu queria colocar para vocês também é aquela tese de doutorado, Dr. Alexandre Moreira Almeida, que é neurológico, que é psiquiatra, lá de Juiz de Fora, apresentou, né, uma tese que foi naturalmente muito bem aceita pela bancada, dando a ele o título de doutor, estudando o estado psicológico dos médiums, mostrando que médium não significa uma pessoa que traga algum tipo de desequilíbrio. E foi comprovado isso através de pesquisas da psiquiatria, estudando condições psicológicas, sociais, financeiras, grau de intelectualidade, crença dessas pessoas. Nesse caso ele pegou médiums espíritas, né, para poder fazer o estudo dele, porque ele também era espírita, mas o que interessava não era um estudo espírita, mas era estudar o fenômeno e a condição de saúde das pessoas. E aí foi comprovado, através desses exames, que não há relação entre distúrbios psicopatológicos e mediunidade. Se a pessoa traz algum tipo de distúrbio, é dela, não foi provocado pela mediunidade. Pode ser agravado pela mediunidade pelas influências que a pessoa acaba sofrendo, mas não é a mediunidade, porque se fosse assim, a gente lembra sempre, as pessoas que estão doentes, que não são médiuns, entrariam em contradição com essa regra.
Então, médium e distúrbio psicopatológico não tem relação direta. E como Kardec coloca para nós, né, não é indício de um estado patológico. Se a pessoa que a possui é doente, isso provém de outra causa. Os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, ela pode aparecer depois de uma certa fraqueza orgânica, mas esta não é jamais uma causa eficiente. Não seria razoável, portanto, inquietar-se com ela no tocante à saúde. Só haveria inconveniente se a pessoa, tornando-se médium facultativo, a usasse de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão de fluido vital, determinando enfraquecimento orgânico. É o caso que a gente tem, por exemplo, de crianças, né, que muitas vezes manifestam uma habilidade mediúnica e ela acaba sendo ali usada, pode deixar frinha, usada em excesso. A gente vê, por exemplo, na doutrina espírita, quando uma criança manifesta a faculdade mediúnica, normalmente ela é levada para a evangelização, os pais são orientados e tudo mais, ela não é conduzida ao trabalho mediúnico. No caso de adolescentes, alguns até são indicados, mas são raros. Kardec, quando desenvolveu o trabalho dele, a gente lembra, né, que muitos adolescentes trabalhavam com ele. Mas nos casos atuais, existe até uma certa preocupação excessiva das casas espíritas em não ajudarem ou não direcionarem os adolescentes para o trabalho mediúnico. Exatamente porque acham que isso pode ser prejudicial e tal. E realmente pode ser prejudicial dependendo da forma como o trabalho é conduzido. Crianças, por exemplo, de outras religiões, a gente já viu isso na televisão, às vezes aparece uma criança de 7 anos, às vezes de 5 anos de idade, 6 anos de idade, que manifesta uma habilidade mediúnica. No caso, nós tivemos um SBT Repórter, que passou, está naquele site que eu passei para vocês, um SBT Repórter que registrou uma jovem, uma criança de 4 ou 5 anos de idade, de uma igreja evangélica, que ela tinha uma habilidade de cura muito grande. E ela era excessivamente utilizada para a promoção daquela religião. E o repórter perguntou, né, que era o... Qual é o nome dele? Esqueci o nome dele, depois vocês lembram. Perguntava para os pais se isso não era autopromoção, se isso não era visão do lucro, se a criança gostava de fazer aquilo, se a criança não sentia falta da escola e tudo mais. Então uma garotinha de 4 anos de idade dando toque, dando passe nas pessoas de cura e aquelas filas enormes e tudo mais. Aí a gente pergunta, tá, muito interessante, ela tem essa habilidade, ela consegue realmente realizar aquele tipo de fenômeno, mas será que aquela é a melhor forma de utilizar aquela habilidade que ela tem? Uma criança que ainda na flor da idade, né, tão pequena, sendo excessivamente utilizada para a promoção daquela fé? Isso acontece fora do Brasil também, em algumas, principalmente nessas religiões mais voltadas, né, para os milagres. No caso das religiões de tradições africanas, temos crianças que começam a manifestar também a mediunidade que a gente chama de incorporação, que desde pequenininha já estão ali participando daquelas giras que eles fazem, daqueles trabalhos e tudo mais. Será que aquela é a forma adequada de utilizar aquele fenômeno? Será que isso não traria algum tipo de malefício para aquela criança na sua constituição orgânica, na sua constituição psicológica? Então são situações que devem ser analisadas com cuidado, porque tudo aquilo que vai de um modo impulsivo, sem o estudo, sem o devido preparo, sem o devido direcionamento, traz consequências bastante problemáticas. A Dafa colocou lá em cima, o Dr. Sérgio Felipe fez testes na USP com eletroencefalograma, né, que as alterações do cérebro de um médium durante o transe é muito parecido com um cérebro com problemas de esquizofrenia. Porém, a grande diferença é que, terminado o transe, o médium volta ao estado normal. Já o esquizofrênico não. São situações que a ciência procura estudar. Principalmente a ciência da neurológica, principalmente a ciência voltada para a psiquiatria, né, o que é muito interessante. E é o que desperta a grande curiosidade também nesses cientistas. Para a gente poder fechar, deixa eu ver aqui. Tá bom, a gente já viu aqui então. Fechando por aqui, a gente vai para 162 no nosso próximo encontro. Então a gente encerra por aqui o nosso trabalho e eu passo para a nossa amiga Sandra, que vai fazer o encerramento para nós.